Henker que vive duas vezes. Capítulo 480. A tartaruga e a lebre, 5. O mundo celestial do 98º andar foi dividido em dois campos, deuses e demônios. Os deuses foram divididos em várias sociedades e, entre elas, a seita Shan foi considerada uma das mais prestigiadas. O imperador de Jade e outros grandes deuses formaram a seita, e também foi o lar de outros grandes seres, como Ou Yi, a imperatriz ocidental, Dao de Tianzun e Lingbao Tianzun. Eles também tinham o deus antigo San Huang Wu por trás deles, o que fez com que até os demônios relutassem em confrontá-los. A única exceção foi a seita de E, que era diametralmente oposta à seita Shan. No entanto, se não fosse pela presença do antigo demônio da seita de E, eles nunca teriam sido capazes de confrontar a seita Shan em pé de igualdade. Com o maior deus, o imperador de Jade, no seu comando e muitos deuses ilustres entre as suas fileiras, a seita Shan poderia ser considerada uma verdadeira eminência entre as várias sociedades celestiais. Se alguém escolhesse o deus mais habilidoso da seita Shan, provavelmente seria o mais velho entre as 5 cabeças, o Imperador Amarelo. Kiko era um general de batalha que o Imperador Amarelo mais estimava. As lendas sobre a seita Shan contavam sobre uma época em que o Imperador Amarelo perdeu sua preciosa conta de sábia enquanto viajava pelas montanhas Kunlun. O Sage Bead era um tesouro que permitia compreender todas as coisas do mundo e espiar o futuro do universo. Foi um tesouro importante e indispensável que o Imperador Amarelo usou para governar todo o universo. Naquela época, ele ordenou que o mais experiente de seus subordinados, Ji, encontrasse o Sage Bead, mas Ji não teve sucesso. Então, o imperador ordenou que Li Ju, que tinha a capacidade de ver tudo em um raio de centenas de milhares de quilômetros, encontrasse o Sage Bead. No entanto, Li Ju também não conseguiu encontrar o tesouro do Imperador Amarelo. Somente após esses fracassos sucessivos ele enviou seu subordinado mais querido, Kiko, em busca do Sage Bead. Embora Kiko não tenha encontrado o Sage Bead no final, ele procurou por vários dias e noites sem descanso, ao contrário dos outros subordinados. O Imperador Amarelo ficou impressionado com a lealdade estúpida e teimosa de Kiko e desenvolveu uma profunda confiança neste subordinado, pedindo-lhe que ficasse ao seu lado sempre que ele se movesse. Yong-Wu não sabia porque o Imperador Amarelo havia enviado seu leal subordinado para ser o guardião das montanhas dos 3 deuses, mas desde o início da torre, Kiko cumpriu fielmente seu dever, nunca deixando seu posto nos últimos milhares de anos. Ponto. O Imperador de Jade dormia no Palácio de Jade Dourado, dentro das montanhas dos 3 deuses, e como Kiko o protegia, ele nunca permitiria o acesso de visitantes indesejados. Era desrespeitoso levantar armas ou revelar intenções assassinas em solo sagrado, e esses atos seriam vistos como uma afronta direta ao próprio Imperador de Jade. Foi impossível para Kiko não agir ao ouvir a comoção e rapidamente eliminou Vlad Tepes e Gilles de Raiz. Quando perceberam quem estava guardando a entrada, já era tarde demais. Bang, PSSH. Kiko apertou ainda mais a espada crescente de Bango. Parecia que ele ainda estava insatisfeito com alguma coisa. Seu olhar sanguinário voltou-se para Yong-Wu. Que tipo de impulso é? Embora Kiko não falasse bem, ele era forte o suficiente para ser reconhecido como o maior lutador da seita Shan e do mundo celestial. Ele pode ser inferior a Hades ou Typhon quando se trata de habilidades gerais e nível de poder. Mas em termos de pura habilidade de luta, ele superou todos eles, como se tivesse sido criado apenas para lutar. Mesmo que apenas seus olhos se encontrassem, Yong-Wu sentiu sua pele formigar e arrepiar. No entanto, essa breve troca ajudou Yong-Wu a entender o caminho que precisava seguir para desenvolver sua ala direita de luta. Porém, não era hora de ele perder o foco. Como Kiko poderia considerá-lo um convidado indesejado? Yong-Wu ficou nervoso. Então tentou ansiosamente retirar o livro de Laplace, esperando o tempo todo que Laplace não estivesse na lista negra. Eu não gosto disso. Você. Antes que Yong-Wu tivesse a chance de dizer qualquer coisa, Kiko gritou com ele. Apesar da distância das montanhas dos 3 deuses, Yong-Wu o ouviu tão claramente como se estivesse bem ao lado dele. Humano, com remanescente do Rei Negro. Você, candidato, mas não o Rei Negro. Você cheira como um amigo próximo. Então, eu deixo você ir. O que? Yong-Wu se perguntou como Kiko sabia sobre o Rei Negro. Ao contrário dos deuses e demônios da morte, ou mesmo dos deuses do outro mundo em busca do Rei Negro, a hostilidade de Kiko beirava o ódio. Yong-Wu sabia que havia uma história por trás da antipatia de Kiko pelo Rei Negro, mas ele não conseguia entender o que diabos Kiko quis dizer ao dizer que Yong-Wu cheirava como um amigo próximo. No entanto, Kiko desapareceu imediatamente após terminar a frase, como se não se importasse com o que Yong-Wu pensava. SSS. No local onde Kiko estava, a névoa se espalhou para revelar uma trilha que levava às montanhas. Parecia acenar para Yong-Wu. Yong-Wu parou por um momento. Mas como se estivesse possuído por alguma coisa, ele usou Fire Wings para deslizar em direção à trilha. Segundo a lenda, as montanhas dos 3 deuses eram originalmente compostas por 5 montanhas. Daieu, Wonqiu, Bengjang, Yongju e Bongle. Cada montanha tinha 30.000 quilômetros de altura e fachadas de ouro e jade que as faziam parecer pavilhões luxuosos. As montanhas estavam cheias de lindas árvores alinhadas como contas. Porém, depois de sentar nas costas da tartaruga e flutuar por muito tempo no mar do tempo e do espaço,
2 das montanhas haviam flutuado, 2 pareciam diferentes devido ao vento constante e apenas uma permaneceu intacta. Além disso, como as 3 montanhas espirituais existem ao que parece ser uma eternidade, parece que o tempo cessou dentro delas. Cada montanha contém uma quantidade infinita de tempo. As 3 montanhas de Deus também representavam o tempo. A montanha Yong-ju representava o passado. A montanha Bengjang representava o presente. A montanha Bongle representou o futuro. As 3 montanhas espirituais estavam conectadas entre si como uma cordilheira, formando um círculo do passado ao futuro e depois do futuro ao passado. À primeira vista, é como a estrutura do 16º andar. Yeon-woo pensou nos templos das 3 Nornas. Embora ele tenha entrado em conflito com o Erride e a feito perder muitos seguidores, a divindade que as deusas possuíam era real, e Yeon-woo até ouviu dizer que a influência delas havia crescido recentemente. O 16º andar tinha um caminho bifurcado que se dividia em 3 caminhos, cada um levando a uma deusa diferente. Aqui, cada montanha representava uma seção do tempo. Porém, no 16º andar, os jogadores tinham que escolher um caminho para receber a bênção de uma das deusas, e essa bênção influenciaria suas características e conquistas. Nas montanhas dos 3 deuses, era preciso seguir o ciclo do tempo, do passado ao futuro. Desconexão e conexão. As 2 áreas eram polos opostos, apesar de suas semelhanças superficiais. O 16º andar é apenas uma imitação deste lugar. O conceito de tempo e espaço não poderia ser facilmente combatido mesmo pelos maiores seres. Mesmo depois de alcançar a transcendência, os seres cósmicos só poderiam ajustar o fluxo do tempo e do espaço. Eles nunca poderiam reverter isso. Se isso fosse possível, nenhum deles seria preso no 98º andar ou continuaria uma guerra inútil. Deuses que possuíam habilidades relacionadas ao tempo e ao espaço foram tratados como figuras importantes em cada sociedade, e cada sociedade não hesitou em praticar atos impensáveis e cometer atrocidades indescritíveis para criar deuses e demônios com habilidades de espaço e tempo. As deusas predominantemente estacionárias do 16º andar eram membros da sociedade piedosa Asgard. Eles estavam estacionados no 16º porque não eram considerados deuses importantes? Ou procuravam qualidades específicas entre os jogadores? Depois do meu confronto com o Erride, nenhuma das deusas parecia estar interessada em mim. Os deuses e demônios geralmente viam os jogadores e os nativos como seres insignificantes. Em vez de serem guardiões sábios, os deuses e demônios eram muitas vezes mesquinhos e buscavam vingança por ofensas, tanto reais quanto aparentes. Como seres transcendentais, seus medos centravam-se na contaminação ou contaminação de sua divindade. Depois de entrar em conflito com Yeon-woo, a divindade de Erride foi danificada e ela perdeu muitos de seus apóstolos, bem como a fé de seus seguidores. A mesma coisa aconteceu com as outras 2 deusas. No entanto, eles nunca tomaram nenhuma ação contra Yeon-woo. Na verdade, nem toda a sociedade Asgard. Entre seus membros, apenas deuses como Thor, que estava interessado nos poderes de luta e combate de Yeon-woo, estavam interessados nele. Como ele não queria levar um tapa inesperado na nuca mais tarde, Yeon-woo sentiu que deveria reservar um tempo para investigar por que os deuses não agiram contra ele. Yeon-woo caminhou pela trilha com esses pensamentos. Ele não conseguia descobrir sua localização, e tanto a trilha quanto os arredores estavam envoltos em névoa. Perceber os céus permitiu-lhe ver fora das montanhas, embora o fluxo do tempo e do espaço fosse caótico, mas tornou-se impossível assim que ele entrou neste espaço. O mesmo acontecia quando se tratava de expandir sua consciência ao seu entorno. Ele não conseguiu detectar nada. Ele reuniu seu poder mágico e disparou como uma bala na lateral da trilha. Mas a névoa engoliu a bala sem mostrar qualquer mudança. Ele se perguntou o que aconteceria se saísse da trilha. Mas decidiu não correr riscos desnecessários. Então continuou andando. Como o céu também estava cheio de névoa opaca, Yeon-woo não pôde usar suas asas para alcançar o palácio de Jade Dourado através do ar. Depois de algum tempo, Yeon-woo sentiu o caminho subir. Ele finalmente pisou na primeira das 3 montanhas de Deus, a montanha Yong-ju. Você entrou em montanha Yong-ju. A curta mensagem apareceu claramente em sua retina quando a paisagem começou a mudar. SSS. É algo que já passei antes, mas isso realmente parece sujo. A angústia mental e o trauma que o Erride provocou nele passaram diante de seus olhos. Yeon-woo relembrou o abandono que sofreu por parte de seus associados de confiança, sua crise de morte e seu retorno ao quartel-general do exército. No entanto, ao contrário de suas lembranças anteriores, a montanha Yong-ju continuou a mostrar-lhe o que aconteceu depois que ele retornou à base. Seu retorno derrubou o centro de comando conjunto. Todos pensaram que Caim estava morto, e Yeon-woo lembrou-se de ter entrado em conflito com alguns oficiais militares de alto escalão, que tentaram encobrir o incidente. Antecipação. Vingança. As cápsulas que ele jogou na cara deles. Depois de o terem preso por motim, os altos funcionários continuaram a condená-lo e a silenciá-lo. Seu comandante, uma figura paterna para ele, correu como uma galinha sem cabeça para salvá-lo. Yeon-woo sentiu como se estivesse assistindo a um filme de terceira categoria, mas teve que aguentar. Naquela época, cada dia que passava trazia novos perigos. No final, o alvo. Caramba, alguém atirou na amante dele enquanto ela tentava protegê-lo.
O assassino escapou imediatamente do local e Yeon-woo não conseguiu alcançá-lo porque seu amante agarrou sua manga para lhe dizer suas últimas palavras, que ficaram para sempre ligadas à imagem de suas mãos trêmulas. Eu te amo. Eu te amo. Essas palavras deixaram Yeon-woo louco. Sempre que ele entrava em conflito com o irmão mais novo de seu amante ou com seu amante, ela sempre chorava. Ela nunca pediu que ele perdoasse seu irmão ou pedisse desculpas a ela. Mesmo quando Yeon-woo a atormentava sem um bom motivo, ela apenas olhava para ele com um olhar triste. Então, com seu último suspiro, ela disse, eu te amo. Foi por isso que Yeon-woo jogou as cápsulas na cara de Jang Wei antes de sair. Jang Wei puxou o gatilho naquele dia fatídico, mas Yeon-woo se culpou pela morte de seu amante de qualquer maneira. Ele não queria sujar mais as mãos e queria se livrar do passado quando jogou os invólucros. Jang Wei já estava em estado de ruína e era impossível que ele sobrevivesse. Então Yeon-woo pensou que Jang Wei encontraria seu fim. No entanto, Jang Wei reapareceu inesperadamente na torre, entre todos os lugares, segurando as cápsulas com Dia de Natal de 2017, as palavras que ele gravou no Monte Shimbiris, na Somália. Jang Wei foi levado pelo vazio. Mas onde ele estava agora? Yeon-woo olhou para seu passado com uma expressão seca, como alguém assistindo a um filme desagradável. Ele era indiferente, mas totalmente indiferente. Ele se lembrou de todos os sentimentos, pensamentos e circunstâncias pelos quais passou. Mas isso não o afetou agora. Ele tinha ido longe demais para ser pego novamente em seu passado. Yeon-woo pensou que o que Shannon havia dito sobre ele antes estava certo. Ferramenta. Para Yeon-woo, até mesmo seu passado nada mais era do que uma ferramenta a ser jogada fora quando não fosse mais útil. Até mesmo os sentimentos que ele compartilhava com seu antigo amante haviam murchado a tal ponto que ele se perguntou se eles já haviam se apaixonado. Ele poderia realmente ser chamado de humano? Ele já havia se feito essa pergunta antes. Você digitou, Bang Jang. Após um período de tempo desconhecido, Yeon-woo passou pela primeira montanha e chegou à segunda montanha, que mostrava o presente, e viu as coisas pelas quais passou na torre, começando pelas memórias de seu irmão mais novo e a licença de ausência para retornar à Coreia, que ele pensava que seria sua última visita ao lar. Ele viu o momento em que entrou na torre, o tutorial, as amizades que fez, sua atitude e perspectiva mudando lentamente até chegar ao momento em que se encontrava agora. As cenas tiveram o mesmo efeito de quando ele cruzou a montanha Yonggi-ju. Você digitou, montanha Bongle. Assim que alcançou a montanha final, Yeon-woo hesitou pela primeira vez. Ele tinha visto a mensagem, mas não viu nada à frente. Era apenas uma escuridão total. Ele não conseguia entender o que isso significava sobre seu futuro. O que? Nem o passado nem o presente o afetaram. Apenas uma pergunta importava para alguém como ele, que avançou com apenas um objetivo em mente. Ele alcançaria seu objetivo? Ele seria capaz de conquistar a torre e destruí-la? Quando Yeon-woo caminhou pacientemente até a montanha Bongle, ele esperava ver as cenas que esperava. Mesmo que não visse o que desejava, ele queria saber qualquer coisa que pudesse acontecer, mesmo que fosse um vislumbre ou uma pista passageira. Se não conseguisse atingir seu objetivo, ele estava pronto para mudar seus planos. Se ele estivesse seguindo o caminho errado, ele o mudaria. Mas, o que diabos foi isso? Yeon-woo estava pensando no que fazer e para onde ir. SSS. De repente, a escuridão se rompeu e se desintegrou. Yeon-woo chegou ao final da montanha Bongle, onde viu um enorme palácio de estilo oriental que brilhava em roxo. Parecia algo que só existia nas lendas orientais. Um menino de 5 anos apareceu na frente dele. Ele era fofo, com bochechas vermelhas que pareciam pêssegos. Ele usava roupas de seda e seu comportamento elegante deixava claro que ele pertencia à nobreza. Yeon-woo sabia instintivamente que ele era a tartaruga mordedora que tira o Laplace do mar demoníaco. Este jovem era a encarnação do espírito da tartaruga. Ele também era o secretário encarregado de cuidar dos assuntos do adormecido imperador de Jade. No entanto, a tartaruga mordedora olhou para Yeon-woo sem dizer nada. Seus olhos eram tão profundos que Yeon-woo sentiu como se estivesse sendo sugado por eles. Parecia que os olhos do menino continham o próprio vazio. Você é humano? A tartaruga mordedora fez uma pergunta antes que Yeon-woo pudesse dizer qualquer coisa. Yeon-woo não sabia como responder à pergunta. Não importa se você é o sucessor em potencial do Rei Negro. Contanto que você faça parte do ciclo da vida, você deverá ter um futuro. Mesmo um deus ou um demônio, qualquer criatura, mesmo aqueles seres externos, pode não escapar do futuro. É o destino. No entanto, não consigo ver o seu futuro. O que? Yeon-woo franziu a testa. A tartaruga mordedora falou com confiança. Embora parecesse se contradizer ao dizer que Yeon-woo não tinha futuro, embora todos tivessem um. A tartaruga mordedora continuou a falar como um sábio que dominava todo o conhecimento, com uma expressão séria. Só pode haver uma de duas razões. Ele disse com voz forte. Ou você está morrendo ou... Seus olhos negros brilharam. Você já está morto.